Se você hoje fosse recolhido da terra ou se mudasse para uma outra cidade, que falta você faria no lugar que você vive hoje? Você entende a importância e a relevância de viver uma vida, não apenas viver por viver? Fica comigo até o final deste vídeo que eu quero mostrar para você sobre a sua importância na terra. Vem comigo. Alô, meu povo lindo, abençoado, sejam bem-vindos ao meu canal. Você já parou para pensar como é importante nós nos apercebermos de que enquanto aqui vivemos na face da terra, vivermos com relevância para que o dia quando nós partirmos daqui para a eternidade ou nos mudarmos para um outro lugar, se assim o fizermos, deixarmos saudades? Há um personagem na Bíblia chamado Jeorão, e essa personagem era um rei. Eu quero compartilhar com você a história dele sobre a seguinte temática: qual a sua importância na terra? Para tanto, eu chamo a tua preciosa atenção para lermos juntos o que está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulos 21 e o versículo 20, que diz o seguinte: Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e partiu para sempre, sem deixar de si qualquer lamentação ou saudade, e foi sepultado na cidade de Davi, mas não nos túmulos dos reis. Que coisa terrível alguém viver toda a sua existência aqui e não deixar nenhuma importância na face da terra. Antes de continuar, eu quero apresentar para você alguns erros cometidos por este rei chamado Jeorão, que nós acabamos de ler, erros estes que não deva ser cometido por nenhum de nós. O primeiro erro que Jeorão cometeu foi o seguinte: ele fez o que todos faziam e não procurou fazer diferença. Primeiro erro de Jeorão é que ele fez o que todos faziam e não procurou fazer a diferença. O versículo de números 6 deste capítulo 21 do segundo livro das Crônicas, capítulos 21 e o versículo 6, diz o seguinte: ele seguiu o caminho dos reis de Israel, como fazia a família de Acabe, porque era casado com a filha de Acabe e fazia o que era mal diante do Senhor. Este foi o primeiro erro de Jeorão, que fez o que todos faziam e não procurou fazer a diferença na sua geração. Comumente falando, é a mesma coisa que poderíamos aplicar nos dias de hoje. Muitas pessoas querem fazer o que todos já fazem, e muitos querem fazer o que todos fazem, mas muitas das vezes coisas erradas. Por exemplo, se todos fumam, eu vou fumar para me ser conhecido no contexto onde eu estou inserido. Se todos roubam, eu também vou roubar para poder ser conhecido no contexto onde eu estou inserido. Enfim, este rei, o próprio texto que nós acabamos de ler, ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Então, o primeiro erro de Jeorão é que ele fez o que todos faziam e não procurou fazer a diferença. O segundo erro de Jeorão é que ele fez aliança errada, casando-se com a filha de Acabe. O próprio texto que nós acabamos de ler diz que ele casou com a filha de Acabe, e a filha de Acabe, ela o levou à ruína. E é interessante notar isso, que um casamento é para a vida, ninguém casa para se separar depois de casado. A pessoa casa com a esperança de levar a vida, como se diz naquele dia em que o oficiante está fazendo a cerimônia, até que a morte os separe. Embora, na verdade, muito real nos dias de hoje, a realidade é exatamente outra. As pessoas casam hoje e
pouco tempo depois se separa. Infelizmente, isso é a realidade que nós vivemos nos dias de hoje. Mas o grande problema é que esse rei, ele fez alianças erradas. E o primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 16, versículo 30, diz assim, ó: ele fez o que era mal diante dos olhos do Senhor Deus de Israel, e todas as suas atitudes foram ainda piores do que qualquer um dos que antes haviam reinado antes dele. Então ele fez alianças erradas, e alianças erradas podem, consequentemente, nos levar à ruína. Qual a sua importância na Terra se você partir hoje para a eternidade? Ou se você mudar para outra cidade? Como se lembrarão de você? Qual a sua importância na Terra? O terceiro erro desse rei chamado Jeorão foi o seguinte: ele viveu como se não bastasse estar errado. E ele, além de viver desta maneira, ele conduziu o erro. Ou seja, além dele estar errado, ele também conduziu o povo ao erro. O segundo livro que nós estamos nesta mensagem de Crônicas, segundo livro das Crônicas, capítulos 21, versículo 11, diz que ele chegou ao ponto de mandar construir altares idólatras nas colinas de Judá, conduzindo o povo de Jerusalém a prostituir-se em Judá e desviar-se do caminho. Se ele queria fazer as coisas erradas, que o fizesse sozinho. Mas além dele fazer as coisas erradas, que não condizia com a palavra de Deus, com a lei que era a Torá que os guiava naquele tempo, além dele fazer as coisas erradas, ele também levava o povo a fazer coisas erradas. Erro esse que o levou a viver de maneira de que quando ele foi enterrado, ninguém se lembrou dele, como diz o próprio texto que nós acabamos de ler anteriormente. Quando ele morreu, ninguém se lembrou dele ou se lamentou e, consequentemente, não fora honrado como deveria ser os reis de Israel. Qual a sua importância na terra? Como se lembrarão de você quando daqui você partir ou se mudar para um outro lugar? O quarto erro de Jeorão é que ele não aceitou que os seus irmãos se destacassem. Era somente ele que deveria se destacar. Olha o que está escrito no segundo livro das Crônicas, capítulos 21, versículo 13. Mas preferiste o caminho dos reis de Israel e levaste Judá e os habitantes de Jerusalém a se prostituírem mediante a idolatria, como procedeu a família de Acabe, e também mataste teus próprios irmãos da família de teu pai, que eram muito mais honrados do que tu. Eu não sei se você já conhece aquela história da cobra que queria comer o vagalume, e fora feita a pergunta, o vagalume perguntou para a cobra: por que você quer me comer se eu não sou da sua cadeia alimentar? A cobra respondeu para o vagalume: eu quero te comer porque eu não te suporto ver brilhar. Isso só acontece com pessoas que de fato não querem ver o outro ser projetado, ou são pessoas invejosas, ou que não fora tratado, ou que não procuraram ajuda para ser tratado, e que quando essa pessoa sai do lugar onde ela está inserida, ou quando ela morre, ninguém se lembra dela. Qual a sua importância na Terra? Se você partir hoje, qual a sua importância na Terra? Se você se mudar hoje do lugar em que você está inserido, como se lembrarão de você? Como queremos ser lembrados em nossa geração, em nossa passagem pela Terra? Permita-me dar algumas dicas para você, caso você seja esta pessoa que queira deixar a sua importância na Terra quando daqui partir ou se mudar para um outro lugar. Primeira dica: seja um distribuidor de bênçãos por onde você passar. Primeira dica: se você quer deixar a sua importância na Terra, a primeira dica é esta, e aqui vai: seja um distribuidor de bênçãos por onde você passar. Segunda dica: não sejas econômico na sua adoração por
Jesus. Segunda dica: não sejas econômico na sua adoração por Jesus. Adore-o dando o seu melhor. Se é para dançar, dance para Jesus. Se é para pregar, pregue a melhor mensagem para Jesus. Se é para cantar, cante o melhor louvor para Jesus. Mas não sejas econômico. Olha o que está escrito em Mateus 26, versículo 13. Com toda certeza vos afirmo, em todos os lugares do mundo onde este evangelho for pregado, igualmente será contado o que essa mulher realizou como um memorial a ela. Esse texto que acabamos de ler fala daquela mulher que derramou aquele unguento preciosíssimo que deixara o seu nome registrado na história pelo fato dela não ser uma mulher econômica na sua adoração. Terceira dica: qual a sua importância na terra? Seja uma pessoa otimista, vendo sempre o lado bom das coisas. Olha o que diz a Bíblia em Números capítulos 13, versículo 30. Então Caleb fez calar o povo, reunido diante de Moisés, e disse: subamos e herdemo-la. E disse ele: verdade, temos a capacidade de conquistar esta terra. O Caleb foi uma pessoa que dos 12, juntamente com Josué, de 12 que foram espiar a terra, quando Moisés os enviara a espiar a terra, se a terra era boa, se a terra manava leite e mel, dos 12, Caleb e Josué foram dois que voltaram animosamente, animados, vendo o lado bom das coisas. É bem verdade que a Bíblia é clara neste texto em nos dizer que a terra tinha gigantes, a terra tinha dificuldades, mas eles não olharam para os gigantes, eles não olharam para a dificuldade, eles olharam para as coisas boas que tinha na terra. Eles sempre conseguiram focar o seu olhar nas coisas boas que eles viram lá na terra que eles foram espiar. Quarta dica: seja uma pessoa cujas suas palavras façam arder o coração das pessoas. Neste mesmo texto que eu acabei de ler, de Números capítulos 13, versículo 30, a palavra de Deus diz o seguinte: Então Caleb fez calar o povo, reunido diante de Moisés, e disse: subamos e herdemo-la. Disse ele: em verdade, temos a capacidade de conquistar a terra. Como você gostaria de ser lembrado? Esse texto que nós acabamos de ler, ele fala de Jeorão, que quando morreu não teve a honra de ser enterrado no sepulcro dos reis, como se fazia naquele tempo. E em segundo lugar, ninguém se lembrou dele com saudades. Ninguém se lamentou dele, pela morte dele. Eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque a nossa vida é passageira, nós não temos muito tempo para viver na terra, mas o tempo que Deus tem nos dado para viver, que consigamos viver com excelência, com dignidade, deixando sempre marcas na nossa geração e entendendo que nós estamos aqui de passagem, mas a nossa vida ela deve ser muito importante pela nossa passagem aqui na terra. Você foi tocado por essa mensagem? Alguma coisa Deus falou contigo nesta oportunidade? Eu gostaria de orar por você, se você assim me permite orar por você, e pedir que Deus te ajude para que você não saia deste mundo. Quando você sair, as pessoas se lembrem com saudade de você. Qual a sua importância na terra? Você já parou para pensar nisso? Eu gostaria de orar por você, se você assim me permite. Eu quero orar por você nesta oportunidade. Pai, em nome de Jesus, essa pessoa que está assistindo comigo este vídeo, ela quer deixar marcas na sua geração, porém, ela não sabe como, mas nesta oportunidade, eu lhes anunciei a palavra esta que pode dar uma direção a essa pessoa, e que ela possa viver, ó Deus, fazendo tudo que ela acabou de assistir comigo neste vídeo. Eu abençoo a vida dessa pessoa aonde ela estiver, pedindo que o Senhor, o Espírito Santo, dê a ela direção, para que quando ela sair do perímetro em que ela se encontra, do lugar onde ela trabalha, lugar onde ela mora, as pessoas possam se lembrar dela, mas se lembrar dela
com saudade. Eu oro para que isso aconteça, isto se torne uma verdade na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou deste vídeo, não deixe de compartilhar com milhares de pessoas para que este vídeo possa abençoar a vida delas também. Não esqueça de deixar o seu like aí, deixe o seu like aí para podermos alavancar com este canal e compartilhe este vídeo nas nossas redes sociais, estão aqui em cima, você está vendo. E eu te vejo no próximo vídeo. Deus que te abençoe. Beijo no teu coração.